Léo Pereira indo embora do Flamengo, Arthur. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro. Vou falar também do Aston Villa, que após o Flamengo ter recusado as duas propostas, o clube inglês segue interessado. Vou falar também da representação de Jorge Carrascal. Várias outras notícias você acompanha aqui no canal. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo, seu like, a inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixa seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação aqui, cara, envolvendo a situação do Jorge Carrascal. Por quê? A situação do Jorge Carrascal aqui, galera, é o seguinte, galera. Situação do Jorge Carrascal. Nesse sábado, o Carrascal se reapresentou neste sábado, né? O Carrascal foi o último jogador do Flamengo a ser eliminado na Copa do Mundo. O Carrascal se reapresentou nesse sábado no CT do Ninho do Urubu. E aí a situação é a seguinte: ele se apresentou com os demais atletas que disputaram o Mundial. Aí disse, o colombiano teve alguns dias livres, teve alguns dias de férias, né? E aí, antes da representação no Flamengo, ele disse assim: desta forma, todos os atletas rubro-negros que participaram da Copa do Mundo já tiveram seus respectivos períodos de férias e livres. E agora estão de volta para aos cuidados do Flamengo para o segundo semestre da temporada. O Carrascal que foi ser apresentado, graças a Deus, e agora é treino firme para o segundo semestre de 2026. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação aqui, situação do atacante Malcom, do Al Hilal. A informação, segundo a família da Nação 2, informação que trouxeram, é que é o seguinte: o Flamengo entrou na disputa com o Grêmio pela contratação do Malcom, do Al Hilal. Aí diz assim, neste momento o jogador tenta uma rescisão amigável com o clube saudita. Aí diz assim, a diretoria do Al Hilal chegou a procurar o atacante para renovar o contrato, mas Malcom e seu staff tinham como prioridade um retorno ao futebol europeu. Como não recebeu proposta da Europa, o atacante passou a reavaliar a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Ainda de acordo com o jornalista, o Grêmio ofereceu, no caso, um salário de 2 milhões por mês ao jogador. O Flamengo, por sua vez, entrou na disputa e acompanha de perto a situação do jogador. Atualmente Malcom recebe cerca de 10 milhões mensais no Al Hilal, uma diferença significativa em relação aos valores que teria para atuar no futebol brasileiro. Ou seja, por mais que o Grêmio tenha lá oferecido salário e tal, o Flamengo por enquanto só está monitorando de perto a situação do jogador. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Flamengo vai fazer proposta, vai querer mesmo contratar o atacante Malcom, né? Ele que é um atacante ponta direita, canhoto. Então o Flamengo entrou na disputa pela contratação do jogador. Como eu disse, é um jogador que ganha um salário de 10 milhões, em torno de 10 milhões mensais no Al Hilal. É muita grana, então pode ser que o Flamengo entre, mas pode ser que uma hora saia, porque é um salário que mesmo que ele volte para o futebol brasileiro, com certeza o salário dele não vai ser pequeno. Se o Grêmio ofereceu já 2 milhões por mês, é muita grana. Imagina o Flamengo oferecer 2 milhões e meio, 3, enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer aí, nessa situação envolvendo a situação do Malcom. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique, ele deu uma entrevista para a Flamengo TV logo depois do jogo, e aí ele falou sobre a atuação do Lohan no jogo de ontem. E aí ele diz assim, a pergunta que a pessoa da Flamengo TV fez assim: o Lohan tem espaço no time? Aí diz assim,
Aí ele falou, aí ele diz assim, Bruno Henrique falou sobre a possibilidade do garoto ficar no Flamengo. Ele diz assim, Lohan foi muito bem hoje. Foi muito bem, fez gol, deu assistência, voltando de um empréstimo que, quem sabe, lá possa ficar com a gente. Tenho certeza que é um garoto que pode nos ajudar bastante durante a temporada. Ou seja, ele falou, ele foi muito bem na partida, né? Fez gol, deu assistência, ele voltou de um empréstimo que sabe... ele voltou de um empréstimo, né? E aí diz assim, que ele possa ficar com a gente. Ele diz, tenho certeza que é um garoto que pode ajudar, que pode nos ajudar bastante na temporada. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação após o Bruno Henrique ter falado sobre isso. E mano, o Lohan, ele jogou muito bem nesses jogos da intertemporada. Vamos ver, né, se realmente vai acontecer alguma coisa, se o Leonardo Jardim vai querer que o garoto permaneça no Flamengo, se ele vai querer que o Flamengo empreste ou venda o garoto, enfim. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo a situação do Bruno Henrique. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Emerson Royal. Antes de falar sobre Léo Pereira, que está indo embora do Flamengo, e a situação de Thiago Almada, que o Flamengo recebeu uma excelente notícia, deixa eu falar sobre a situação envolvendo a situação do Aston Villa, porque a informação diz assim, o Aston Villa segue de olho no jogador Emerson Royal, mesmo o Flamengo ter recusado as duas propostas. Ele diz assim, o Aston Villa segue de olho na situação do lateral direito Emerson Royal. O jogador já deixou claro o desejo de se transferir para a Premier League. Dessa forma, o Aston Villa aguarda o Flamengo tomar a decisão ou não. Aí diz assim, para o rubro-negro há uma preocupação. Não é fácil achar uma reposição no mercado. A posição é bastante escassa e uma eventual saída de Emerson Royal obrigaria o clube a ir ao mercado buscar mais um lateral direito. Ou seja, o jogador, o Emerson Royal, já até manifestou o desejo de voltar para a Premier League, mas o Flamengo não quer vender, porque sabe que se vender vai ter pouco tempo de contratar um lateral, dependendo do valor. Você não vai achar um lateral, primeiro, da qualidade do Real, primeiro, do momento que ele está vivendo. Então, por enquanto, o Flamengo não quer vender, mas o Aston Villa segue de olho na contratação do jogador. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Flamengo vai vender, se realmente o Aston Villa vai fazer outra proposta. Eu acredito que o Flamengo não vai vender ele, pensando nisso. Pô, se eu vender ele, sei lá, por 10, 15 milhões, quer dizer, tá, 12 milhões, eu vou achar um lateral de 2 milhões, eu posso até achar um lateral direito, mas primeiro, eu vou achar um jogador com a experiência do Real. Segundo, eu vou achar um jogador que tá vindo num momento muito bom, com 28 anos, em um clube. Eu vou achar. Então, essa é as perguntas que estão fazendo. Vamos ver o que vai acontecer. Realmente o Flamengo vai vender ou não. Se for vender, eu acredito que o Flamengo não vai facilitar a saída de nenhum jogador que ele for vender. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Thiago Almada. A informação que saiu é que a Juventus saiu do negócio pela contratação do Thiago Almada. Ontem eu trouxe a informação que a Juventus tinha sondado, né, a contratação do Thiago Almada, e que isso podia ser muito preocupante para o Flamengo. Mas a informação que saiu hoje de manhã é que a Juventus saiu fora do negócio pela contratação do Thiago Almada. E isso é muito bom para o Flamengo, porque o Thiago Almada falou que se chegasse qualquer proposta de qualquer clube europeu, a prioridade dele era ir para a Europa. E como o Flamengo, sabendo que a Juventus tinha chegado no negócio, isso preocupou e muito o Flamengo. Mas graças a Deus a Juventus saiu do negócio. Uma excelente notícia para o Flamengo, que agora o Flamengo pode avançar na negociação. É claro que o Thiago Almada vai decidir o seu futuro. Ele já falou que vai ser depois da Copa do Mundo, ou seja, amanhã vai ter a final da Copa do Mundo. Arthur, sabe que se a Argentina perder, o Thiago Almada já vai definir? Eu acredito que não vai ser de uma vez, não. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O fato é que a Juventus saiu do negócio e não quer mais contratar o Thiago Almada. Isso é muito bom, porque se a Juventus partir para cima do negócio para tentar contratar o Thiago Almada, o Flamengo provavelmente não teria chance, porque o jogador já falou que a prioridade é ficar na Europa. E também o Flamengo teria que ir atrás de outro meio atacante que tem as características do Arrascaeta. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação aqui, cara. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Léo Pereira, porque, gente, a situação do Léo Pereira é o seguinte, galera. A informação que saiu lá na Turquia é que o Besiktas da Turquia já tem um acordo
O Besiktas já tem um acordo com o Léo Pereira, inclusive já marcou uma reunião com o jogador. Cara, informação que o jornalista turco trouxe, gente, é o seguinte, informação que o Besiktas, né, vai ter ter um acordo, parece que já vai marcar uma reunião, mas essa informação sai depois. Ele trouxe outra informação que o Léo Pereira está na lista de desejos do Besiktas. O Besiktas quer contratar um zagueiro. Ele tem 3 nomes na lista e o Léo Pereira é um desses 3 nomes. Só que na informação não fala se o Léo Pereira é o plano A, plano B, plano C. Só fala que ele está na lista. Então ele pode ser tanto plano A, como plano B, como plano C. E a informação é que o Besiktas que está avaliando esses 3 nomes. É claro que ele sabe que tem esses 3 nomes, porque sabe que o Léo Pereira provavelmente vai ser o mais difícil, porque é um jogador que está vivendo um bom momento, é um jogador que o contrato está acabando, jogador que o Flamengo pode dar uma valorização salarial, tá jogando muito bem, foi para a Copa do Mundo, está jogando muito bem, é titular no Flamengo. Então o Besiktas acredita que é um jogador muito difícil. A informação é que a ideia do Besiktas é o seguinte, é negociar com o Léo Pereira, convencer o jogador, ir para o clube turco, depois que fazer tudo isso, fazer com o jogador, aí sim o Besiktas quer ir lá negociar com o Flamengo. Então a ideia deles é negociar primeiro com o jogador, deixar tudo certo e depois ir negociar com o Flamengo. Eu acredito que o Léo Pereira não deve sair do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo deve dificultar em muito a saída. O Flamengo deve renovar o contrato dele e dar um aumento salarial após ele ter ido pela Copa do Mundo e pelo bom momento que ele está vivendo pelo Flamengo. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, envolvendo a situação aí do Léo Pereira. Vamos ver se realmente ele vai sair do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, essas transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou!